O que o espiritismo fala sobre a questão da prostituição e aquele que procura esse tipo de recurso? Aí, esse nosso ouvinte coloca um exemplo. Um homem casado tem uma casa harmônica, filhos bem criados, calmos, estudiosos, uma esposa parceira, amável, inteligente, bonita, que faz tudo por ele e seus familiares. E mesmo assim, esse homem recorre a mulheres de prostituição ou ter sempre casos extraconjugais. Por quê? O que se faz nessa situação? Ele sofre de obsessão, é deficiência moral, é doença psiquiátrica, pura promiscuidade, até quando lutar para ajudá-lo nessa evolução ou desistir e deixá-lo por sua conta e risco no mau uso do seu livre-arbítrio. Sem dúvida nenhuma, existe aí um processo obsessivo, sem dúvida nenhuma. E esse processo obsessivo se origina exatamente da história pregressa desse companheiro. Qual é o cenário mais provável? Ele está apenas repetindo experiências do passado. Ele é uma alma que já fazia isso em outras existências. Isso é uma prática que faz parte da personalidade do indivíduo. E ele faz isso que ele não acha que é errado. Ele só faz isso que ele acha que está certo. Não acha que é tão ruim assim, não. E aí, o que acontece? A pessoa se deixa envolver pelas emoções que ele tinha na outra existência, pelas experiências que ele viveu no passado. Ele traz essas experiências para agora, esse estilo de vida. E os companheiros de farra do ontem são os que o estimulam nesse processo de perturbação. Eu estava citando ainda há pouco o capítulo 4 do livro Missionários da Luz. Lá tem esse caso, viu? Dá para dar uma lida lá. O rapaz é casado, ele tem uma esposa amorável. Ele mesmo diz assim: minha esposa é maravilhosa, eu tenho tudo, não preciso de nada. Mas eu não consigo resistir. Eu não consigo. Quando eu me vejo, eu estou no prostíbulo. E aí, o André Luiz conta que ele tem 2 obsessores. Os 2 obsessores que ele tem não são do passado. Ele ganhou no prostíbulo. A história é dele. Ele é um espírito promíscuo. Ele é promíscuo. Então, como ele é promíscuo, ele vai ao prostíbulo e aí ele encontra 2 espíritos que se agarram nele e passam a estimulá-lo de maneira ainda mais violenta para que ele volte sistematicamente a esse tipo de vida. E ele vive assim, ele vive um conflito, ele é médium da casa espírita, mas vive o conflito em função dessa perturbação espiritual. Mas não é só isso que você está perguntando, você está perguntando mais coisa além disso. Está perguntando o que fazer nessa situação, né? Bom, a primeira coisa a verificar é o quanto você está disposta a seguir na relação. O quanto você está disposta. Por quê? Porque é preciso fazer a leitura dos processos obsessivos e contabilizar isso na decisão que você vai tomar. Até que ponto essa pessoa com quem você está, ela é assim ou ela está assim? Isso é por conta da perturbação que ela está sofrendo ou ela é, de raiz, alguém que tem promiscuidade dentro dela? Porque existem pessoas que passam por processo de perturbação e desenvolvem determinado tipo de comportamento que, afastado do fenômeno obsessivo, a pessoa melhora muito porque nela mesma não existe tanto impulso para determinadas práticas, mas há outros que eles são profundamente vinculados a um determinado tipo de experiência na área da sexualidade que, mesmo que afaste o obsessor, o indivíduo em si já traz o traço dessa personalidade nele, como sendo característica dele. Bom, o que fazer? Primeira coisa é identificar até onde a obsessão é a causa motriz desse comportamento. E depois, até onde você está disposta a ir. Até onde você está disposta a se sacrificar, até porque existe uma questão de saúde pública aí, né? Porque na medida que ele vai se relacionando com outras pessoas, ele pode trazer para casa determinadas doenças também, para os filhos, para você. Então tem um aspecto também de sanitário que tem que ser visto na conduta que ele está tendo. Eu acho que vale, como primeiro movimento, depois dessas 2 reflexões sobre a obsessão e sobre a conduta dele, a conversa com ele. O que você pretende da vida? Que é preciso ouvi-lo, saber o que ele quer.
Muito provavelmente, ele vai dizer que ele não quer separar, ele quer ficar assim porque está conveniente. Ele tem o lar, tem todos os confortos do lar e tem a vida livre do lado de lá. E aí você precisa reunir a família, se for o caso, não sei se seus filhos são adultos, para tomar a decisão que você achar que é mais conveniente de fazer. Não é? Se você acha que deve continuar a relação, ou se você acha que você tem que terminar essa relação. Se por algum motivo você achar que você precisa terminar essa relação, faça sem violência. Faça o mínimo possível de movimento litigioso no que você vai fazer. Procure fazer isso sem feridas. Você faça como se fosse um laço que você desata, e não como se fosse um nó que você corta. Se você tiver que fazer, desate o laço, mas não corte o nó. Não faça com violência, não exponha de maneira negativa para os filhos, não denigra a imagem dele, não desconstrua a imagem que ele possui. Mas é primeiro preciso uma conversa com ele para saber o que ele pretende da vida. Saber o que você quer, saber o que ele quer. Se seus filhos forem adultos e você tiver propensa a tomar uma decisão de interromper a relação, conversar com eles, para que eles tomem consciência do que está acontecendo, não serem tomados de surpresa com relação a isso. É provável que ele se conserte, porque a própria idade ela vai tirando muitos arroubos de determinadas práticas sexuais de muitas pessoas. Eles vão ficando mais maduros e vão refreando determinadas coisas naturalmente pela própria idade, porque vão tomando consciência do quanto se expõem, dos riscos que correm, então vão começando a reduzir e vão saindo um pouco mais dessa vida. Isso é possível de acontecer a depender da idade. Se for muito jovem, ainda pode ser que esse processo perdure por muitos anos ainda, até que a madureza o alcance. Mas é importante que você esteja serena. Culto do Evangelho no lar, importantíssimo para isso, para que você mantenha a decisão com serenidade, você possa decidir com mais acerto, orar bastante. E, assim, como última recomendação, eu lhe diria que você talvez precise fazer alguma coisa no sentido de reconstruir uma relação que está esgarçada. Às vezes o companheiro está vivendo essas experiências porque ele, de certa maneira, não se sente cúmplice, ou não sente que você seja cúmplice dele. Eu não estou me referindo à questão de práticas sexuais, não é isso. Estou me referindo à vida. Ser cúmplice, estar mais próximo, decidir juntos, ser mais parceiro, mais amigo, fazer um esforço, nem que seja um esforço derradeiro, de aproximar-se ainda mais, para ver se essa aproximação efetiva não comove o coração dele para que ele diga, eu não posso fazer mais isso. É covardia o que eu estou fazendo. E aí, recuar por uma tomada de consciência desse tipo de prática. Você se afastar dele por conta da raiva e da mágoa, você só abre espaço para que ele procure ainda mais esse tipo de conduta. É preciso fazer o movimento contrário. Então, fazer uma retomada da relação, fazer uma aproximação efetiva, pode ser uma estratégia que pode dar certo, porque você pode mexer no âmago dele em que ele diga, nossa, a minha esposa realmente é fantástica. Ela não merece isso que está acontecendo. E aí, pode fazer um movimento de retorno ou uma tomada de consciência muito profunda em que ele comece a fazer o caminho de volta para casa. Essa ida de maneira efetiva para o resgate da relação, ela é muito importante, porque no livro da Esperança, no capítulo 76, quando Emmanuel trata uma página chamada Uniões de Prova, ele diz que antes de nós tentarmos a separação, você tem que ter investido tudo que você puder, para que amanhã a consciência não lhe cobre de não ter feito uma atitude que poderia talvez ter salvado a relação. Nessa ótica, portanto, vale o esforço de você fazer um movimento de ida na direção dele para que você diga, eu tentei todas as possibilidades e não deu certo. Só tome a decisão de abandonar a relação, de sair dela, se você tiver feito tudo que você puder para que amanhã a consciência não cobre você.